Você já percebeu que o problema parece sempre mudar, mas os responsáveis continuam os mesmos? O Congresso derrubou Dilma por pedalada fiscal. O Congresso blindou Bolsonaro em meio a escândalos. O Congresso trava medidas econômicas cruciais no atual governo, numa ação clara de sabotagem. Mas pare e pense, quem são eles? Os mesmos deputados, os mesmos senadores, o mesmo Congresso. E isso não é coincidência, é projeto. Vamos lembrar o que aconteceu nos últimos anos. Em 2016, Dilma Rousseff foi derrubada com o argumento de que cometeu crime de responsabilidade ao atrasar repasses para bancos públicos, as famosas pedaladas fiscais. Mas quem articulou isso? Eduardo Cunha, presidente da Câmara na época, e um grupo poderoso do chamado Centrão, os mesmos que hoje controlam o orçamento, as pautas e as decisões mais importantes do país. Com a queda de Dilma, veio Michel Temer. E quem se beneficiou? Os próprios deputados e senadores que articularam o impeachment. Ganharam mais emendas, mais cargos e mais influência. Avançando no tempo, Jair Bolsonaro assume o governo em 2019. E o que ele faz? Entende o jogo e entrega o controle do orçamento nas mãos do Congresso. Nasce aí o famigerado orçamento secreto. Bilhões de reais enviados por emendas de relator sem transparência, muitas vezes com suspeitas de corrupção, em troca de apoio político. Durante todo o mandato de Bolsonaro, esse esquema foi a principal base de sustentação no Congresso. Ele não caiu, não foi investigado seriamente por nada, nem por fake news, nem por ataques à democracia, nem pela condução desastrosa da pandemia. Por quê? Porque os mesmos parlamentares que derrubaram Dilma agora estavam confortáveis no poder. Hoje o cenário se repete, com outro protagonista. Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao poder tentando reconstruir um país socialmente destruído e economicamente pressionado. Mas encontra uma parede no Congresso Nacional. Tentou aumentar o IOF de forma pontual para manter as contas públicas equilibradas? Foi barrado. Tentou taxar fundos de bilionários e aplicar isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Está travado. A lógica se repete. Quando o presidente propõe medidas que tocam nos privilégios dos ricos e poderosos, o Congresso trava. Mas quando o interesse é liberar verba para emendas parlamentares ou manter seus próprios benefícios, tudo anda rápido. Sabe o que é mais curioso? Os mesmos deputados e senadores que se dizem a favor da austeridade fiscal gastam quase 15 bilhões de reais por ano com privilégios, cotas, auxílios e estruturas de gabinete. Isso sem falar nas manobras para criar novos cargos e aumentar ainda mais o próprio orçamento. E o mais chocante, pouca gente cobra esse Congresso, porque o foco sempre está no presidente da vez. Hoje é Lula, ontem foi Bolsonaro, antes foi Dilma. E é aí que está o erro, porque o elenco muda, mas o roteiro é sempre o mesmo, escrito pelos mesmos autores nos bastidores. O problema não é só quem governa o executivo, é quem sabota, é quem decide o que entra em pauta, é quem articula por trás dos bastidores. E a pergunta que fica é: até quando o povo vai cair nessa? Troca o presidente e esquece de trocar o Congresso? O Brasil não vai mudar enquanto os mesmos nomes mandarem nos bastidores. E se nada for feito, pode preparar. No próximo governo, seja ele de esquerda ou de direita, o teatro vai se repetir, com os mesmos atores, nos mesmos cargos, fingindo que estão ali por você. Mas a conta, essa sempre cai no seu colo.